Você já se olhou no espelho e teve a sensação de que o reflexo estava demorando um pouco demais para te acompanhar? Às vezes é só cansaço, às vezes é a iluminação. Mas e se não for isso? E se o espelho não estiver apenas refletindo você? E se ele estiver olhando de volta? Essa história começa com uma compra simples, num domingo qualquer, numa feira de móveis usados no interior de São Paulo. Um homem chamado Ricardo encontrou um espelho antigo, moldura de madeira escura entalhada à mão, com detalhes florais quase apagados pelo tempo. O vidro tinha pequenas manchas nos cantos, mas refletia bem. O vendedor disse que veio de uma casa que havia sido demolida. Coisa fina de família rica, ele disse. Muito antigo, mas funciona. Ricardo, apaixonado por objetos vintage, comprou o espelho por R$ 40. Achou que tinha feito um ótimo negócio. Levou para casa e colocou no quarto. Na primeira noite, nada de estranho. Na segunda, ele teve um pesadelo. No sonho, ele estava no quarto, o mesmo onde dormia. Mas havia algo errado com o espelho. Bibi se aproximava lentamente e o reflexo mostrava alguém atrás dele. Uma silhueta escura, parada, sem rosto, só os olhos, claros, fixos. Ele acordou suando, o coração disparado, mas achou que era só um sonho ruim. Todo mundo tem. Só que nas noites seguintes, o sonho se repetiu, e cada vez mais detalhado. Na quarta noite, ele acordou com um som estranho, como se algo tivesse arranhado a madeira da moldura. Acendeu a luz. Nada. Mas quando olhou bem de perto, viu 3 marcas, como se alguém tivesse passado as unhas ali. Na sexta noite, ele decidiu virar o espelho de frente para a parede. Só para não ver, ele disse. Mas ao acordar, o espelho estava de volta na posição original. Ninguém mais morava com ele. A partir daí, não dormiu mais no quarto. Deixou o espelho no corredor e trancou a porta. Na semana seguinte, começou a ter alucinações. Pelos cantos da casa, via reflexos que não deveriam estar ali. A televisão desligada refletia sombras que não batiam com os móveis. O micro-ondas, quando passava, mostrava um vulto que não era o dele. Até o visor do relógio digital parecia distorcido. Ricardo começou a ficar paranoico. Disse a um amigo que o espelho estava mexendo com o tempo. Ele sabe o que eu vou fazer antes de eu fazer, contou. Tentou se livrar dele. Colocou na calçada com um papel escrito grátis. Mas no dia seguinte, o espelho estava de volta dentro da casa, encostado na parede da sala. A porta estava trancada, as janelas fechadas. Ninguém tinha chave. No mesmo dia, ele começou a gravar vídeos, depoimentos rápidos em que falava direto com a câmera, dizendo que não estava louco, que era real, que alguém precisava acreditar. Esses vídeos nunca foram postados. Mas o HD externo onde estavam guardados foi vendido anos depois, junto com o espelho. Isso porque em 2018, Ricardo morreu, parada cardíaca durante o sono. Nenhum histórico médico, nenhum alerta. Apenas foi encontrado na cama, olhos abertos, fixos, virados para o espelho. A família vendeu a casa e se desfez dos móveis. Um novo casal comprou o imóvel e reformou o quarto. Pintaram, trocaram os móveis, mas mantiveram uma peça. Um espelho antigo, bonito demais para jogar fora. Comprado na venda da imobiliária junto com a mobília restante. Na primeira noite na casa, a nova moradora, Elisa, teve um sonho estranho. Ela estava na cama, mas não conseguia se mover. Via o espelho no canto do quarto e nele via a si mesma, dormindo. Mas havia algo atrás da versão dela no reflexo. Uma sombra alta, sem rosto, com os olhos claros. No dia seguinte, ela não comentou com o marido, mas à noite ele acordou assustado. Sonhei que você estava me olhando dormir, ele disse, mas era pelo espelho. Começou ali. Os dois passaram a ter pesadelos idênticos, sempre no quarto, sempre com o espelho, sempre com a coisa no reflexo. Acordavam cansados, com hematomas leves, e às vezes com pequenos cortes, como se algo tivesse arranhado levemente a pele. O casal durou 6 meses naquela casa. Se separaram depois. Ela ficou com o espelho. Disse
que não conseguia deixá-lo para trás. Como se algo aprendesse ali. O que ninguém sabia é que ela começou a gravar os próprios sonhos, diários detalhados, desenhos, registros de horas em que acordava, tudo escrito à mão. Esses registros foram encontrados numa caixa, num sebo de São Paulo, junto com, adivinha, um espelho à venda por R$ 50. O espelho foi vendido em 2022 e, desde então, ninguém sabe quem está com ele, mas quem comprou talvez esteja sonhando agora. O espelho nunca parava numa casa por muito tempo. E quando alguém tentava destruí-lo, nada acontecia. Uma mulher no interior do Paraná jogou o espelho do segundo andar da varanda. O vidro não quebrou. A moldura rachou, mas o reflexo continuava perfeito. Ela tentou colocar fogo, mas a madeira não pegava. Fedia, sim, um cheiro ácido, quase como carne queimada, mas as chamas nunca passavam da superfície. Assustada, abandonou o espelho numa estrada de terra. 3 dias depois, ele apareceu encostado na parede do quarto da filha. A menina disse: "Ele voltou porque eu sonhei com ele, e ele me ouviu." O que começou como simples pesadelos foi se transformando em algo mais real. As pessoas passaram a relatar perdas de tempo. Acordavam com a sensação de que algo aconteceu, mas sem lembrar. Horas sumiam da madrugada e objetos dentro de casa apareciam mudados de lugar, principalmente os espelhos menores. Um caso chamou atenção em 2020. Um colecionador de antiguidades, apaixonado por espelhos barrocos, publicou em um fórum fechado o seguinte relato: "Comprei um espelho num sebo do Bexiga, muito bonito, mas desde então, minhas noites deixaram de existir. Eu apago e acordo horas depois, exausto, como se tivesse corrido. Uma noite deixei meu celular gravando enquanto dormia. No vídeo, eu não me mexo, mas o espelho, ele muda. O vídeo nunca foi encontrado, mas o perfil do usuário desapareceu. Dias depois, e a peça, segundo os comentários, foi vista numa loja de decoração no centro da cidade semanas depois. A venda por R$ 70, o preço baixo, sempre foi uma constante. É como se o espelho quisesse ser levado, como se ele buscasse casas novas, gente nova. Mas o que todos relatam é igual. Os pesadelos. No começo, são apenas sombras, sensações de alguém passando atrás de você, barulhos no vidro, um leve embaciamento mesmo com o espelho limpo. Depois, o reflexo começa a agir diferente. Sorrisos que aparecem antes da sua boca se mexer. Olhares que viram ligeiramente para o lado, mesmo quando você está imóvel. E, às vezes, uma segunda imagem, refletida atrás de você. Mas a parte mais perturbadora é sempre o sonho. Todos relatam a mesma sequência. A pessoa está no próprio quarto. O espelho está no canto, imóvel. A figura começa a surgir. Uma silhueta preta, quase líquida. Ela não se mexe, mas a cada noite está mais perto. Alguns dormem com o espelho coberto. Outros tentam trancá-lo em outra sala. Mas dizem que, no sonho, ele sempre está lá. Mesmo que tenha sido deixado longe, no sonho, ele aparece no lugar de sempre. E a figura, conforme se aproxima, começa a assumir sua forma, como se estivesse aprendendo, copiando, substituindo. Há registros em que a figura repete os movimentos da pessoa no dia seguinte, como se treinasse. Como se, quando finalmente a alcançasse, tomasse o lugar. Isso acontece, segundo os relatos, na 7ª noite. Na 7ª noite, o espelho para de refletir você. Ele mostra o quarto vazio e a figura de pé, olhando para frente e sorrindo. Um sorriso que não é seu e nunca foi. Depois disso, a maioria das pessoas se desfaz do espelho. Tenta vender, doar, abandonar, mas nunca destruí-lo, porque no momento em que tentam quebrar, algo muda no sonho. A figura sorri e o reflexo não mostra mais o quarto. Mostra você dormindo, como se o espelho agora te observasse. De dentro. As casas que tiveram o espelho costumam apresentar os mesmos sinais. Cães que se recusam a entrar no cômodo. Gatos que miam olhando para o reflexo.
plantas que murcham próximas ao objeto. E o mais inquietante, relógios que param de funcionar ao seu redor. Como se o espelho não refletisse só a imagem, mas distorcesse o tempo. Essa é a parte que assusta até quem não acredita. Um antiquário de Belo Horizonte contou em 2021 que o espelho foi deixado em sua loja sem identificação. Foi como se ele tivesse sido colocado ali por alguém que não queria ser visto. No mesmo mês, o antiquário fechou as portas, mas antes de desaparecer, ele deixou uma anotação em uma caixa de papelão onde o espelho estava guardado. Se você olhar, ele olha de volta. Se você lembrar, ele se aproxima. Se você tentar esquecê-lo, ele entra no seu sonho. A caixa sumiu no mesmo dia. E o espelho, até hoje, não foi localizado. Ou talvez tenha sido. E esteja pendurado em alguma parede, num quarto qualquer, de alguém que agora mesmo está sonhando com um reflexo que sorri antes dele. Há quem diga que esse espelho nunca foi apenas um espelho, que ele não foi feito para refletir a aparência, mas sim o interior, e que é por isso que ele nunca quebra, porque o que está dentro dele não é vidro. A origem do espelho é incerta, mas algumas pistas foram reunidas por um colecionador chamado Olavo Martins, que dedicou os últimos anos da vida a rastrear objetos malditos. Em seus arquivos, encontrados após sua morte, havia um dossiê com fotos, cartas e anotações sobre o espelho do reflexo adiantado. O que ele descobriu é perturbador. O primeiro registro conhecido do espelho vem do século XIX. Um pequeno vilarejo no sul de Minas teve uma série de mortes inexplicáveis entre 1874 e 1875. Pessoas que enlouqueceram do nada, homens que agrediram suas famílias dizendo que o reflexo estava sussurrando, mulheres que foram vistas rindo sozinhas diante de um espelho, minutos antes de cometerem suicídio. Uma única peça foi retirada de uma das casas, um espelho grande, com moldura de madeira escura e entalhes florais. O padre da região ordenou que o espelho fosse jogado num poço seco, junto com outros objetos considerados contaminados. Mas o poço foi aterrado às pressas, depois que os coveiros relataram ouvir vozes vindas de dentro. O caso foi abafado, e o vilarejo desapareceu dos registros oficiais 2 décadas depois. Martins encontrou correspondências trocadas entre antiquários em 1956, falando sobre uma peça que muda de forma. Segundo os relatos, o espelho parecia crescer quando colocado em certos ambientes. A moldura inchava como se estivesse viva. O vidro escurecia, refletindo menos luz do que deveria. Um dos antiquários descreveu uma sensação física ao se aproximar do objeto. Como se algo puxasse meu reflexo. Como se a imagem quisesse sair, ou me puxar para dentro. Outros relatos foram ainda mais visuais. Pessoas que disseram ter visto o próprio reflexo piscar, mesmo com os olhos abertos, ou virar o rosto enquanto elas permaneciam paradas. Martins acreditava que o espelho não era apenas um objeto assombrado, mas um portal. Não um portal clássico, como os de filmes com luzes e redemoinhos, mas um ponto de acesso. Um véu entre o mundo dos vivos e algo que vive na imagem. Segundo ele, o espelho funciona como uma lente, amplifica pensamentos obscuros, atrai quem já está fragilizado e os transforma em canais, transmissores de algo que não tem nome, forma ou moral. Um padrão se repete. Todas as vítimas que usaram o espelho por mais de 7 noites entraram num ciclo de deterioração mental. Começam com insônia, passam para paranoia e terminam com desaparecimentos inexplicáveis. Em 2 casos documentados, as câmeras de segurança mostram a vítima olhando fixamente para o espelho por horas, sem piscar, sem se mover e, num momento, simplesmente desaparecendo do campo de visão. A câmera continua ligada, mas a pessoa some, como se tivesse sido engolida. A hipótese mais assustadora levantada por Olavo Martins foi a de que o espelho não mostra o futuro nem o presente. Ele mostra o que está esperando, como se do outro lado da imagem existisse algo que só precisa de tempo e de um reflexo vivo o suficiente para poder atravessar.
Martins foi encontrado morto em 2022, em seu escritório, com o rosto voltado para um espelho coberto com pano preto. No relatório da perícia, o detalhe mais perturbador: o espelho estava coberto por dentro, como se alguém do outro lado tivesse desenhado uma cortina preta no vidro, com marcas de dedos de dentro para fora. Hoje ninguém sabe onde está esse espelho. Há quem diga que ele circula em lojas de segunda mão. Outros acreditam que está numa casa de veraneio, esperando ser redescoberto. Mas há uma teoria mais recente, mais discreta e mais perigosa: a de que o espelho em algum momento foi fotografado, que sua imagem foi postada online e que agora basta olhar para ele, mesmo por uma tela, mesmo por segundos, porque se o espelho realmente é um portal, ele já entendeu como viajar mais rápido e, quem sabe, como atravessar. Então, se você viu algum espelho estranho recentemente, um espelho antigo, de moldura escura, com entalhes que lembram folhas murchas, se você teve sonhos com reflexos sorrindo antes de você sorrir, ou acordou com a sensação de estar sendo observado, ou se hoje, ao se olhar no espelho, você viu algo fora do lugar, não se aproxime, não toque e, acima de tudo, nunca, jamais, apague as luzes com o espelho descoberto, porque é na escuridão que ele enxerga melhor.